Shalom, queridos irmãos, estamos aqui para continuarmos a importância, do poder da palavra. A Bíblia traz para nós 3 pontos importantes da palavra de Deus, que é o poder da palavra, que é a importância da palavra, e como devemos receber esta palavra diariamente. No primeiro vídeo, eu já falei a primeira parte, que é a palavra de Deus nos limpa. Isto é, o poder da palavra de Deus para nos limpar. E agora, então, iremos dar continuidade no segundo ponto, que a palavra sacia a alma. Ela tem poder de saciar a nossa alma. Olha, Jesus disse em João 4,14 o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vocês conhecem aquela passagem bíblica em que Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó? E que ele disse justamente esta palavra para ela? E ela no início não entendeu, mas no final do bate-papo, ela entendeu que ele era o Senhor, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Então, ela se converte, e sai correndo na cidade para chamar a população que o Messias verdadeiro estava ali. Entende? Quando encontramos Jesus na nossa vida e começamos a beber, na verdade, da sua palavra, da sua água, a nossa sede espiritual, ela é saciada. É só com a palavra de Deus que nós seremos saciados. Não com a palavra do mundo, não com a palavra que seca, não com a palavra que não tem início nem fim, mas com a palavra verdadeira, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que a própria palavra é o próprio Deus. Por isso, ele nos sacia. O mundo, ele oferece fontes que secam, Mas a palavra verdadeira, ela nos oferece uma fonte que jorra para a vida eterna, que é a palavra do nosso Deus, que é a palavra do Deus Pai e a palavra do Deus Filho. Entende? Tem uma passagem muito interessante que é em Isaías 55, versículo 10 e 11, que diz assim, eu vou ler para você. Olha o que diz para nós. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e fecunde e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela tem poder, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela sacia a nossa alma. Ela nos transforma. Então, Isaías 55, 10, 11, Deus compara a sua palavra à chuva, que rega a terra e faz brotar a semente. Quando a palavra é semeada, na verdade, no nosso coração, ela produz fruto, meus irmãos. Só daremos fruto aquele que busca ler a palavra, aquele que busca ler a palavra, aquele que medita na palavra, Quantas vezes tentamos saciar nossa alma com coisas passageiras, com palavras que o vento leva, não é verdade? Mas é a palavra de Deus que traz vida, consolo, que traz direção e força. Temos que nos alimentar dela. Ela é o nosso alimento espiritual e verdadeiro. Não é a palavra de homens. Entende, irmãos?
Quando olhamos para o lado, às vezes vemos outras pessoas conseguindo realizar coisas na vida deles e que nós, às vezes, não conseguimos. Que explicação nós temos? A explicação é simples, queridos. Nós precisamos de viver verdadeiramente a palavra de Deus na nossa vida. Pare de viver coisas que os outros dizem para que você faça. Pare de viver e de ouvir palavras que secam, que não te levam a nada e que você ainda continua com a alma, com a mente, com o coração vazio. Entende? Por isto, esta palavra hoje é para que você saiba que Deus está falando com você, que Jesus está falando com você. Ele está de braços abertos te esperando para que você viva na palavra dele. Não espere que ele desça aí perto de você para que faça algum milagre. Pois ele deixou esta palavra para que nós fôssemos orientados, para que nós fôssemos alimentados por ela. E eu tenho certeza que você vai mudar se você começar a ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. A palavra é vida, não é? Deus é vida, Jesus é vida. Amém? Vamos então para o terceiro ponto da palavra, que é a palavra deve ser diariamente na nossa vida. Não tomamos banho uma vez por ano ou de mês em mês, né? Também não deveríamos ouvir a palavra apenas nos domingos, ou nas quartas-feiras, ou nas quintas, quando você vai àquele templo. Mas você deve ler a palavra de Deus assim como você toma banho, todos os dias. Como a água nos limpa naquele dia, a palavra também nos limpa a nossa alma em cada dia que nós a buscamos, que nós a meditamos. Entende? O salmista, em Salmo 1:2, que diz assim, que o justo tem prazer na palavra. O justo tem prazer na palavra, e nela medita de dia e de noite. O que o salmista está dizendo para mim e para você? Que nós precisamos, quando abrimos os olhos de manhã, precisamos de ler a palavra de Deus. Precisamos de meditar na palavra de Deus até na hora que fecharmos os olhos, à noite, quando formos dormir. Isto é, 24 horas. Porque quando falamos que temos que meditar a palavra de Deus no dia, achamos que é só durante o dia, mas é 24 horas. É o tempo em que tivermos acordado. Porque eu tenho certeza que haverá mudança na sua mente e no seu coração. É meditar nela de dia e de noite. Mas também tem uma palavra em João 17, que diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, irmãos, vamos parar de confiar no homem. Nós precisamos crer que Deus é um Deus vivo, que Jesus morreu por mim e por você, que esta palavra bíblica é importante para nós alimentarmos dia a dia, para que haja transformação, meu querido. Entende? Para que haja transformação. Por isso que o salmista está dizendo aqui em Salmos 1:2, nela meditamos de dia e de noite. E esta palavra, como diz em João 17, a tua palavra é a verdade. Então, amados, precisamos meditar e entender
que somos lavados dia após dia pela palavra de Deus. Tem cristãos que se dizem evangélicos, que frequentam templos, mas que jamais busca Deus nos seus dias, na sua noite, em 24 horas. Só buscam a Deus quando está lá dentro do templo. E vou dizer para você a verdade, nada disto é tão válido quanto se você estiver buscando essa palavra de Deus, buscando o próprio Deus, de dia, de noite. Isto é, na prática real daquilo que você lê, da palavra de Deus a qual você leu, praticando, obedecendo a palavra de Deus. Porque quando praticamos, é sinal de que nós obedecemos a palavra de Deus. É sinal que nós temos temor a Deus porque obedecemos a palavra. O temor significa obedecer a palavra de Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, como está a sua rotina com a palavra de Deus? Você tem buscado ler? Você tem buscado meditar? Pois eu tenho certeza de uma coisa, assim como a minha vida foi transformada, porque eu busco a palavra de Deus na hora em que eu abro os olhos, durante o dia e durante a noite, enquanto estou com os olhos abertos, antes de fechá-lo. Mas digo a você, sou pecador como você, erro como você, mas Ele tem me fortalecido. Nas vezes em que eu erro, em que eu peco, eu logo reconheço que sou dependente de Deus e peço perdão. Então, as coisas começam a fluir bem, sabe? Você tem separado um tempo para ler a palavra, para meditar e obedecer e viver e colocar em prática a palavra? Porque a palavra, na verdade, a palavra de Deus, o próprio Deus, não é apenas para o nosso conhecimento, não, irmãos. A palavra de Deus é para a transformação das nossas vidas. É para isso que Ele deixou esta palavra. É para isso que serve a palavra e a presença de Deus nas nossas vidas. É para a nossa transformação. Entende? Portanto, queridos irmãos, a palavra de Deus é água viva. Ela nos limpa, ela nos sacia e santifica a nossa vida. Jesus quer purificar você hoje. Deixa Ele te purificar com a água da vida, com a palavra que é transformadora. Não com água de rio, mas com a verdadeira água que sai da boca de Deus. E nós, na verdade, queridos irmãos, somos esta igreja de Deus, a igreja verdadeira. Não a igreja de 4 paredes, mas a igreja do Senhor. Porque Ele quer nos lavar, nos limpar, nos purificar, porque Ele habita em nós. A palavra não diz que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens? Pois é. Aquela lá de tijolo de 4 paredes é feita por mãos de homens. Portanto, não é aquela igreja que Ele está dizendo. É você, sou eu, somos nós que vivemos verdadeiramente esta palavra de Deus. Por isto, eu fico feliz de poder levar até você a palavra do Senhor, para que possa haver transformação na sua vida. Efésios 5:26 nos lembra que a igreja é santificada e purificada pela palavra, não é? Nós somos lavados e remidos. E que você possa dizer como o salmista, não é? O que o salmista disse no Salmos 119:11? O que ele disse? Escondi a tua palavra no meu coração, na minha alma, na minha vida, para não pecar contra ti. É o que devemos buscar, amados e queridos irmãos. Quero pedir a Deus para que Ele possa fortalecer a sua vida, fortalecer o seu coração, a sua alma, e que você consiga
dedicar um tempo do seu dia para que você possa viver na presença dele e para que sua vida possa ser transformada. Senhor, lava-nos hoje com a tua palavra, que ela penetre no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, e que possa transformar o nosso caminho e transformar, né, a nossa vida, e que o Senhor possa transparecer e aparecer em nós para o outro, através das nossas atitudes e das nossas práticas dentro da tua palavra. Fortalece no Senhor, santifica no Senhor, para que nós possamos andar na tua presença dia a dia. E que o Senhor possa derramar o teu Espírito na nossa vida, para que quando nós abramos os nossos olhos pela manhã, possamos meditar na tua palavra e durante o dia viver esta palavra com todos aqueles que atravessar no nosso caminho. Por isso entrego nas tuas mãos as nossas vidas, a vida deste que está acompanhando e para toda a tua família, que o Senhor possa derramar bênçãos. Te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Shalom, queridos irmãos, que Deus possa falar mais forte no teu coração. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, para que as nossas mensagens, que é a mensagem de Deus, possa chegar a mais pessoas. Fique na paz. Shalom.